O mundo está em chamas. A luta entre Cristo e o Anticristo se deteriorou abertamente. Essas foram as palavras de Edith Stein, uma mulher que, em meio à escuridão do nazismo, encontrou a luz da cruz e entregou sua vida por amor a Cristo. Você já ouviu falar de uma filósofa brilhante, nascida em uma família judia, que abandonou a fé de seus pais, declarou-se ateia, e anos depois, encontrou a verdade em Cristo? Edith Stein, também conhecida como Santa Teresa Benedita da Cruz, foi uma mulher que viveu intensamente a busca pela verdade, enfrentou perseguições, abraçou a cruz e morreu como mártir em Auschwitz. Mas o que levou essa mulher, que parecia tão distante de Deus, a se tornar uma santa da Igreja Católica? O que aconteceu naquela noite em que ela leu o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila e disse: "Quando fechei o livro, disse para mim mesma: é esta a verdade?" Hoje, vamos mergulhar na história de Santa Edith Stein, uma história de coragem, sacrifício e amor. Prepare-se para conhecer uma vida que nos ensina que a busca pela verdade sempre nos leva a Cristo. Edith Teresa Edvig Stein nasceu em 12 de outubro de 1891, em Breslávia, na Baixa Silésia, Polônia, em uma família judia fervorosa. Era a 11ª filha de Siegfried e Augusta Korenstein. Seu nascimento aconteceu em um dia muito especial para o judaísmo, o Yom Kippur, o dia do perdão. Sua mãe, Augusta, via isso como um sinal de Deus e acreditava que Edith teria uma vida marcada por algo grandioso. No entanto, a infância de Edith foi marcada por perdas e desafios. Seu pai, Siegfried, faleceu quando ela tinha apenas 2 anos, vítima de uma insolação durante uma viagem de negócios. A morte de Siegfried deixou Augusta sozinha para cuidar dos filhos, e ela assumiu essa responsabilidade com força e determinação. Apesar das dificuldades, Augusta era uma mulher profundamente religiosa, e fez de tudo para transmitir a fé judaica aos filhos. Edith, no entanto, começou a se afastar dessa fé ainda na adolescência. Desde pequena, Edith demonstrava uma inteligência brilhante. Era curiosa, questionadora, e possuía uma sede insaciável por conhecimento. Sua mãe, mesmo percebendo o afastamento espiritual da filha, admirava sua dedicação aos estudos. Edith era uma jovem de caráter íntegro e disciplinado, mas ao mesmo tempo, carregava um vazio interior que não conseguia explicar. Na adolescência, Edith enfrentou uma crise de fé. Ela declarou-se ateia, afirmando que não acreditava mais em Deus. Essa decisão foi um golpe para sua mãe, que nunca deixou de rezar pela filha. Edith, por sua vez, mergulhou nos estudos, como uma forma de preencher o vazio que sentia. Ela acreditava que a razão e a ciência poderiam oferecer as respostas que buscava. Determinada a encontrar a verdade, Edith ingressou na Universidade de Breslau para estudar filosofia. Lá, ela encontrou um novo mundo de ideias, e começou a se destacar como uma das alunas mais brilhantes de sua geração. Mas mesmo com todo o sucesso acadêmico, o vazio em seu coração continuava a crescer. Edith ainda não sabia, mas sua busca pela verdade a levaria a um encontro transformador com Cristo. Desde cedo, Edith Stein foi movida por uma inquietação interior, a busca pela verdade. Mesmo após declarar-se ateia na adolescência, sua sede por respostas nunca diminuiu. Ela acreditava que a razão e o conhecimento poderiam preencher o vazio que sentia. Foi com esse espírito que se dedicou aos estudos de filosofia na Universidade de Breslau, onde rapidamente se destacou como uma das mentes mais brilhantes de sua geração. Durante seus estudos, Edith conheceu o renomado filósofo Edmund Husserl, criador da fenomenologia, uma corrente filosófica que buscava compreender a essência das experiências humanas. Fascinada por essa abordagem, Edith tornou-se sua assistente na Universidade de Freiburg, onde aprofundou seus estudos, e escreveu sua tese de doutorado sobre o tema da empatia. Sua pesquisa foi amplamente reconhecida, e ela recebeu a nota máxima, consolidando-se como uma das grandes promessas da filosofia alemã. Mas apesar do sucesso acadêmico, Edith sentia que algo ainda faltava. Por mais que mergulhasse nos livros e debates filosóficos, o vazio em seu coração permanecia. Ela começou a perceber que a razão, por si só, não era suficiente para responder às questões mais profundas da existência.
Essa constatação a levou a explorar outras áreas do conhecimento, incluindo a teologia e os escritos de grandes pensadores cristãos, como Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Foi em 1921, durante uma visita à casa de amigos, que sua vida tomou um rumo inesperado. Na biblioteca da casa, Edith encontrou um livro que mudaria tudo. O Livro da Vida, a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Intrigada, ela começou a ler, e incapaz de parar, passou a noite inteira mergulhada na obra. A profundidade espiritual e a sinceridade de Santa Teresa tocaram algo profundo em Edith. Ao terminar a leitura, ela declarou: "Quando fechei o livro, disse para mim mesma: é esta a verdade." Aquele momento foi um divisor de águas. Edith percebeu que a verdade que buscava não era uma ideia abstrata, mas uma pessoa: Jesus Cristo. Sua busca intelectual havia se transformado em uma busca espiritual. A partir daquele dia, Edith começou a trilhar o caminho que a levaria à conversão e a uma entrega total a Deus. Em 1º de janeiro de 1922, Edith Stein foi batizada na Igreja Católica, um momento que marcou o início de uma nova etapa em sua vida. A decisão de abraçar a fé cristã foi profundamente pessoal e espiritual, mas também trouxe desafios. Sua mãe, Augusta, uma judia devota, ficou profundamente abalada com a escolha da filha. Para Augusta, a conversão de Edith parecia uma ruptura com a tradição familiar e com a herança judaica que ela tanto prezava. Apesar disso, Edith nunca renegou suas raízes. Pelo contrário, acreditava que sua conversão ao cristianismo era o cumprimento pleno de sua herança espiritual como filha de Israel. Ela via em Cristo a realização das promessas feitas ao povo judeu. Após o batismo, Edith começou a explorar ainda mais a relação entre fé e razão, um tema que se tornaria central em sua vida e obra. Ela acreditava que a busca pela verdade, que a havia guiado durante toda a sua jornada intelectual, encontrava sua plenitude em Cristo. Usando seus dons acadêmicos, Edith tornou-se professora e escritora, dedicando-se a mostrar que a fé e a razão não eram opostas, mas complementares. Suas aulas e escritos começaram a atrair atenção, e ela se tornou uma referência no diálogo entre filosofia e teologia. No entanto, a ascensão do nazismo em 1933 trouxe uma nova realidade para Edith. Como judia convertida ao cristianismo, ela passou a enfrentar discriminação e perseguição. Foi nesse contexto que Edith tomou uma decisão radical: ingressar no Carmelo de Colônia. Para ela, essa escolha representava uma entrega total a Deus e um afastamento do mundo que se tornava cada vez mais hostil. No Carmelo, Edith recebeu o nome de Teresa Benedita da Cruz, em homenagem a Santa Teresa d'Ávila, cuja obra havia sido fundamental para sua conversão. A vida no Carmelo era marcada por oração, silêncio e sacrifício, mas também por estudo e escrita. Edith encontrou na clausura um espaço para aprofundar sua relação com Deus, e para continuar sua missão intelectual. Durante esse período, ela escreveu obras importantes, como Ser Finito e Ser Eterno, uma síntese entre filosofia e misticismo que refletia sua busca por compreender a relação entre o homem e o Criador. Além disso, Edith ofereceu sua vida como um sacrifício pela salvação das almas e pela paz no mundo. Em suas orações, ela pedia a Deus que aceitasse sua vida como uma oferta de expiação pelos pecados da humanidade. No Carmelo, Edith também enfrentou momentos de profunda dor e solidão. Sua mãe faleceu sem nunca aceitar sua conversão, e muitos de seus antigos colegas e amigos se afastaram dela. Ainda assim, Edith permaneceu firme em sua fé, encontrando na cruz de Cristo a força para suportar todas as dificuldades. Para ela, a cruz não era apenas um símbolo de sofrimento, mas de redenção e amor. Sua vida no Carmelo foi uma preparação para o sacrifício supremo que ela faria anos depois, quando enfrentaria o martírio com coragem e fé inabaláveis. Com a ascensão do nazismo, a vida de Edith Stein tornou-se cada vez mais difícil. Em 1933, após a publicação das leis antissemitas, ela foi demitida de seu cargo de professora, e impedida de lecionar devido à sua origem judaica. Mesmo sendo uma católica fervorosa, Edith sabia que sua herança judaica a tornava alvo do regime nazista.
Percebendo o perigo iminente, ela decidiu oferecer sua vida a Deus de forma ainda mais radical. Em uma carta à sua superiora, Edith escreveu: "Eu já havia dito ao Senhor que sabia ser sua cruz pesada, mas que ele deveria colocá-la sobre mim. Agora, sinto que ele a colocou de fato." Em 1938, após a violência da Noite dos Cristais, Edith foi transferida para o Carmelo de Est, na Holanda, um país que, à época, era considerado neutro. Lá, ela se reuniu com sua irmã Rosa, que também havia se convertido ao catolicismo e prestava serviços no convento. Apesar do aparente refúgio, Edith sabia que sua segurança era temporária. Em suas orações, ela oferecia sua vida como sacrifício pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Ela escreveu: "O mundo está em chamas. A luta entre Cristo e o Anticristo se deteriorou abertamente. Se você optar por Cristo, poderá ser chamado a dar sua vida." Em 1940, a Alemanha nazista invadiu a Holanda, e a perseguição aos judeus se intensificou. Edith e Rosa continuaram no Carmelo, mas a situação tornou-se insustentável em 1942, quando os bispos católicos holandeses condenaram publicamente as deportações de judeus em uma carta pastoral lida em todas as igrejas do país. Como represália, Hitler ordenou a prisão de todos os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. No dia 2 de agosto de 1942, soldados nazistas invadiram o Carmelo de Est e prenderam Edith e Rosa. As duas foram levadas junto com outros 244 judeus católicos. Durante o trajeto para Auschwitz, Edith demonstrou uma serenidade impressionante. Ela cuidava das crianças que estavam no trem, consolava os prisioneiros e compartilhava palavras de esperança. Mesmo em meio ao horror, Edith continuava a ensinar o Evangelho, mostrando que a fé em Cristo era mais forte do que o medo e o sofrimento. Para aqueles que estavam desesperados, ela dizia: "Jesus está aqui conosco. Não tenham medo." No dia 9 de agosto de 1942, Edith Stein e sua irmã Rosa chegaram a Auschwitz. Elas foram levadas diretamente para as câmaras de gás. Antes de entrar, Edith segurou a mão de Rosa e disse: "Venha, vamos pelo nosso povo." Essas palavras, carregadas de amor e sacrifício, ecoam até hoje como um testemunho de sua entrega total a Deus e ao seu povo. Edith Stein morreu como mártir, oferecendo sua vida pela salvação das almas e pela paz no mundo. Sua coragem e fé inabaláveis, mesmo diante da morte, são um exemplo de que o amor de Cristo é mais forte do que qualquer mal. Ela tinha 51 anos quando entregou sua vida, mas seu legado continua vivo, inspirando gerações a buscar a verdade e a confiar plenamente em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Santa Edith Stein foi canonizada em 11 de outubro de 1998 pelo Papa João Paulo II, que a descreveu como uma eminente filha de Israel e filha fiel da Igreja. Sua vida, marcada pela busca incessante pela verdade, pela coragem diante da perseguição e pelo sacrifício supremo, tornou-se um exemplo luminoso para a Igreja e para o mundo. No ano seguinte, em 1º de outubro de 1999, Edith foi proclamada copadroeira da Europa, ao lado de Santa Brígida da Suécia e Santa Catarina de Sena. Essa escolha reconheceu não apenas sua contribuição espiritual, mas também seu papel como um símbolo de reconciliação entre culturas, religiões e povos. O legado de Santa Edith Stein transcende o tempo e as circunstâncias históricas em que viveu. Sua vida é um testemunho de que a busca pela verdade leva inevitavelmente a Cristo, a verdade encarnada. Desde sua juventude, Edith foi movida por uma inquietação interior, uma sede de respostas que a levou a explorar os mais profundos mistérios da existência humana. Essa busca, inicialmente intelectual, transformou-se em uma jornada espiritual que culminou em sua entrega total a Deus. Sua história nos ensina que fé e razão não são opostos, mas complementares, como duas asas que nos elevam ao conhecimento da verdade. Edith Stein também deixou um legado intelectual significativo. Suas obras, como Ser Finito e Ser Eterno, são uma síntese brilhante entre filosofia e misticismo, revelando a singularidade do ser humano em relação ao Criador. Ela acreditava que a filosofia, quando iluminada pela fé,
podia ajudar a compreender as grandes questões da existência. Sua pesquisa sobre a empatia, desenvolvida ainda em sua juventude, permanece relevante até hoje, especialmente em um mundo que tanto necessita de compaixão e compreensão mútua. Mas o legado de Edith Stein não se limita ao campo intelectual. Sua vida é um testemunho vivo de amor e sacrifício. Em meio à escuridão do nazismo, Edith escolheu a luz da cruz. Ela não apenas aceitou o sofrimento, mas o ofereceu como expiação pelos pecados da humanidade e pela paz no mundo. Suas palavras antes de entrar na câmara de gás: "Venha, vamos pelo nosso povo", são um lembrete poderoso de sua entrega total, não apenas a Cristo, mas também ao seu povo judeu, com o qual sempre manteve uma ligação profunda. Ao proclamá-la copadroeira da Europa, São João Paulo II destacou que Edith Stein é um símbolo de tolerância, respeito e reconciliação. Ele afirmou que sua vida é um convite para que a Europa redescubra suas raízes cristãs e construa um futuro baseado nos valores da dignidade humana, da solidariedade e da paz. No entanto, o Papa também alertou que a verdadeira tolerância não pode ser confundida com o relativismo ou o indiferentismo ético. Edith Stein nos ensina que a verdade e o amor são inseparáveis, e que somente Cristo pode oferecer as respostas para as maiores dores da humanidade. Hoje, Santa Edith Stein continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Sua vida nos desafia a buscar a verdade com coragem, a viver nossa fé com autenticidade e a confiar plenamente em Deus, mesmo diante das adversidades. Ela nos lembra que em Cristo, o sofrimento pode ser transformado em redenção e que o amor é a força mais poderosa do universo. Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Assim, mais pessoas poderão conhecer a vida de Santa Edith Stein e se inspirar em seu exemplo de fé e coragem. Deixe seu comentário abaixo e nos diga como a história de Santa Edith Stein tocou o seu coração. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras sobre os santos da nossa igreja. Sua participação é muito importante para nós.